eu quero responder uma outra pergunta que muita gente faz nos comentários. Por que você defende tanto a igreja? Sabe, por que eu defendo a igreja? Em primeiro lugar, eu não defendo a igreja é de Cristo. E Deus não precisa de advogado, precisa de testemunha. Eu não defendo a igreja. Eu dou o testemunho do que a igreja fez na minha vida. E eu repito para você, eu já falei isso em outros sermões e repetição é aprendizado. Eu tive decepções com a igreja. Eu vi na igreja bons e maus exemplos. Eu vi vícios e virtudes. Recebi fogo amigo, a ponto que eu posso testemunhar para você que em algumas situações, principalmente dentro do corpo ministerial, às vezes a obra é o único exército que atira nos próprios feridos. E por que eu não desisti da igreja? Por que apesar de todas essas experiências negativas, eu falo bem da igreja? Por sua causa. Isto por sua causa, por causa da Bene. Há muitas pessoas na igreja que sempre me trataram muito bem, com muito carinho. E eu aprendi algumas coisas na vida. Em primeiro lugar, eu não vou ser oculista de remela. Hoje na internet eu vejo, eu até coloquei isso no meu Instagram esses dias, há pessoas que são especialistas em ser oculistas de remela. Ele não vê a íris do olho, ele só fica pegando a remela ali, jogando, com ironia. A remela, a remela. Em segundo lugar, eu aprendo que, de acordo com a Bíblia, eu tenho que denunciar são os pecados do mundo. É isso que eu tenho que denunciar. Eu tenho que me posicionar contra o mundanismo, contra essas coisas. Agora, ficar só detonando com a igreja, que é a menina dos olhos de Deus, é um pouco perigoso. Sabe por quê? Eu vou dizer você por quê. E eu estou tomando o exemplo da Bene aqui apenas para criar o quebra-gelo do que eu quero dizer nessa introdução aqui. Se você cortar toda a floresta, é a segunda coisa que eu aprendi. Eu falei, eu não quero ser oculista de remela, e eu também não quero cortar toda a floresta por causa de algumas árvores podres. Não é inteligente, principalmente numa época de ecologia, você cortar toda a floresta amazônica porque encontrou algumas árvores podres ali, não é uma atitude muito sensata. Na igreja há problemas, mas também há tanta virtude. Se eu colocar numa balança as decepções que eu tive com a igreja e os acertos que a igreja teve comigo, pode ter certeza, meus irmãos, podem ter certeza. O prato do acerto é muito maior do que o prato do erro. E antes que alguém fale, é fácil para você, Rodrigo, você é o cara da Novo Tempo, você é da televisão. É lógico, eu sei, eu sou muito franco naquilo que eu penso. Eu sei que em muitas situações as pessoas gostam do personagem. O Rodrigo Silva do Evidências é um personagem. Quando eu digo um personagem, não estou dizendo que eu sou falso. Eu quero dizer que é um personagem naquele sentido. O advogado, quando ele está no tribunal, ele é um personagem. É diferente do advogado quando está em casa carinhando o filho dele ou dormindo com a esposa dele. Eu não acordo falando com voz impostada. Não acordo. Já pensou? Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez, não é? Vocês entenderam? Mas a despeito de eu saber que muitas pessoas acabam mirando no personagem, essa igreja que eu estou dando testemunho para você, cuidou do ser humano por detrás do personagem. Eu me lembro, quando eu estava, por exemplo, na colportagem, lá em Belo Horizonte, eu colportava, e para quem não sabe o que é colportagem, é, em outras palavras, vender livros de porta em porta, para fazer duas coisas ao mesmo tempo, ganhar o seu ganha-pão e pregar o evangelho através de bons livros que as pessoas compram. E eu, no meu caso, queria pagar a minha faculdade. E tinha uma irmã Anália, já faleceu, que ela já era idosa naquele tempo. E a irmã Anália, sempre que eu aparecia na igreja de quarta-feira, ela sabia quando eu ia, ela falou assim, aqui para você, meu filho, eu lembro disso até hoje. Ela chegava com um pacotinho assim de papel, um saquinho de papel, e ali dentro estavam um sabonete Gessi e uma pasta Colinos, daquela amarela, que toda vez que você escova o dente, você tem sonhos e visões. E me entregava um dinheirinho assim, aqui filhinho. Eu não sei dizer qual o dinheiro, porque eu estou falando de 1990, 1989, ainda era o plano cruzado ainda, nem lembro qual era o dinheiro do Brasil na época, não era o real. Era cruzeiro nessa época. Mas seria, se eu fizer uma conversão para hoje, é como se ela chegasse com 50 reais. E ela me entregava assim, aqui ó,
E eu agradeci e ela falou assim: estou investindo no futuro ministério. Deus vai te abençoar, meu filho. Se eu disser que a igreja não presta por causa daqueles que me apunhalaram, eu estou dizendo que a irmã Anália não presta. Você percebeu como é que isso é grave? Por isso que eu falei, meu amigo, desculpe. Se você está seguindo pessoas na internet que amam ser médicos de remela, desculpe, esse aqui prefere ser um oculista da íris. Não estou negando que a remela exista. Mas para que eu vou ficar preocupado com o espinho se eu tenho a rosa para cheirar? Não sou alienado. E antes que você fale assim: é vendido, é porque você trabalha para a associação. Meu amigo, desculpe. Eu tenho 2 doutorados. E um pós-doutorado e 2 faculdades. Em termos profissionais, eu não preciso da igreja adventista. Se fosse profissão por profissão, eu já recebi propostas para ganhar muito mais. Em 2015, recebi uma proposta para trabalhar numa universidade, não vou falar qual, que o sujeito perguntou quanto que eu ganhava na obra com todos os auxílios e queria pagar o dobro para eu ficar lá dando uma aula. Então não é por questão financeira que eu estou aqui. É que eu faço programa, escrevo livro, dou palestra. Quanto que eu estou cobrando da igreja para dar essa palestra aqui? 0. Bom, a igreja está tendo um gasto comigo, é claro. Eu estou ficando num hotel e estou comendo, porque eu também não posso pagar para trabalhar. Mas eu não cobro para dar minhas palestras. Quando eu dou palestra em igrejas evangélicas, os irmãos falam assim: pois é, mas quanto que o irmão cobra? Eu não cobro. É um susto. Tem uma irmã batista ali, ela sabe, é um susto quando o pregador fala que não cobra. Eu falei: não, a única coisa que eu cobro são as minhas despesas para chegar até aí. E é lógico, por ser do NASP, tem que ter uma burocracia para me levar, porque são muitos convites, eu não consigo atender nem 1% dos convites que eu recebo. Então não é comigo, por isso que não adianta mandar e-mail para mim, é com o NASP. Tem uma burocracia porque é muita gente para atender. Vocês perceberam? Então não venham jogar na minha cara que eu sou vendido porque eu sou funcionário da associação, que você está me ofendendo. Eu acho que eu tenho um pouquinho de inteligência para poder sobreviver financeiramente melhor do que na igreja adventista. Então, meu irmão, se eu estou aqui, não é pelo salário. Se eu estou aqui, não é porque eu estou vendido como funcionário da igreja, nem porque eu sou alienado. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu amo Jesus. E ele falou para mim a mesma coisa que falou para Pedro: quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Ai de mim se disser não para esse chamado. Então, com todo respeito, eu sei que até alguém falou: você estava bravo esses dias. Estou bravo mesmo, porque há uma ira santa às vezes. Eu vejo alguns até que se dizem da igreja com frases de ironia na internet, que cada um lê como quiser. Uma teologia lá, Renato Russo, que diz tudo e não fala nada. Sabe, Renato Russo? Falava só de deprê, não falava nada. Ou só aquelas frasezinhas, desculpa a expressão, tipo o padre Fábio de Mello, que vai lá e só fala aquelas coisinhas bonitinhas. Mas eu já falei com os católicos: se eu fosse católico, eu não me sentiria representado por ele. Porque ele não tem coragem de falar na TV o que a igreja católica pensa sobre a homossexualidade. Só fala de aceitação, aí é fácil. Eu vou à igreja batista, presbiteriana, metodista, falo na USP, falo em lugares de ateus, de evangélicos, católicos, mas eles sabem que quem está indo ali é um adventista do 7º dia e que tem ideias diferentes. Eu não escondo quem eu sou. Eu aprendi a discordar com classe, por isso que eles continuam me chamando. Mas eu não nego a minha identidade, nem tenho vergonha dela, falando apenas as verdades que agradam, para não receber dislikes nem lacração na internet. Então é um recado dado, sim. Estou dando recado, porque eu sei que tem muita gente assistindo e eu tenho uma obrigação com Deus de pregar a verdade. Então, meu amigo, eu sei que a igreja não salva, mas aquele que salva manda eu ficar na igreja. Esse preâmbulo aqui ele é necessário porque o tempo pede esse tipo de discurso. Há muitas pessoas hoje que estão achando que a igreja é um detalhe, uma coisinha besta. Não é. Quem fundou a igreja foi Jesus. Você está querendo saber que é mais do que ele? E mais um detalhe: já que você fala tanto na internet de aceitação, de evitar as fobias, por que você não aceita a igreja? Por que você não aceita a igreja?
Você quer que agora a sociedade aceite o bandido, porque o bandido é apenas uma vítima da sociedade. A igreja tem que aceitar todo negro, pobre, homossexual, a sociedade tem que aceitar todo mundo, agora é aceitação. Está certo. E por que você rejeita a igreja? Por que você não fala bem da igreja? E sabe o que eu penso? Quando eu começo a arrotar que sou mais espiritual com os meus irmãos, por isso eu não estarei ali, aí eu estou praticando um racismo espiritual. Porque o que o racista social faz? Eu não vou entrar no mesmo elevador que a empregada doméstica. E se alguém filma, é curioso, né? Se alguém filma um desses racistas sociais destratando um motoboy, todo mundo se posiciona. Que absurdo! Que absurdo! Ele tem que entender que o motoboy é uma pessoa como ele. E eu concordo, tanto é que eu coloquei uma observação dessa no YouTube. No YouTube não, no Instagram. Agora, quando é para lidar com os irmãos tão pecadores como ele, aí ele toma a mesma posição do racista que ele questionou. Ele não quer se misturar com essa gentalha. Quando você fala que não quer ir à igreja, que tem problemas demais lá, sabe o que você está dizendo? Eu sou bom demais para eles. Esse que fala para vocês, sem nenhuma demagogia, nem falsa piedade, conhece os pecados que ele comete. Esse que vos fala, conhece as falhas que ele tem. Esse que vos fala, conhece quantas vezes precisou correr para a cruz do Calvário para pedir a Deus perdão dos meus pecados. Por isso, talvez por isso, por me sentir tão indigno, eu me sinto tão bem na igreja com pessoas indignas. Porque, na verdade, eu sou uma delas. Anote isso aí. E desculpe essa ênfase, mas se fosse diferente, o Evangelho teria dito.